Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou um dos desenvolvedores do Celulax, o gel creme redutor de medidas e anticelulite, que é a novidade aí da X-Growth Brasil, e eu estou aqui para falar um pouco sobre os aspectos científicos e técnicos relacionados a esse produto, a eficácia dele, né? Explicar como ele funciona, tá? Do ponto de vista científico, tá? Bom, conforme eu falei, eu sou um dos desenvolvedores do produto, né? Eu sou esse aqui da direita, o Rodrigo, mas eu fiz esse desenvolvimento juntamente com os meus sócios e amigos, o Renato Parreira, o Sérgio Ambrósio, né? Todos nós somos professores, pesquisadores na área de química, na área de farmácia, de cosméticos. Bom, para a gente, antes de entrar no produto propriamente dito, vamos entender o que vem a ser a celulite. Entendendo a celulite, a gente consegue entender melhor como é que esse produto funciona. Olha, a celulite, ela está relacionada com a perda da firmeza da pele. É isso, a perda da continuidade, aquele aspecto de irregularidade que a pele passa a apresentar. Tá? Então, vamos entender como é que isso pode acontecer, o que leva a isso. Olha, então aqui a gente tem, no lado esquerdo aqui, a pele saudável, né? Em cima a gente tem a epiderme, logo abaixo dela a derme e a hipoderme abaixo da derme. Tá? A celulite, ela tem a ver com a perda das características de elasticidade e firmeza que a derme confere para a pele, tá? Que é esse tecido aqui. Então, o que pode levar a essa condição, né? A celulite? Bom, são três os fatores principais. Primeiro é o quê? Questão genética, né? Determinados indivíduos têm mais tendência a ter uma pele mais flácida, ou seja, a derme menos firme, com menos elasticidade. Tá? Outro aspecto é a questão da idade, né? Com o passar do tempo, a nossa pele, a nossa derme, ela vai perdendo firmeza e elasticidade. E um terceiro fator tem a ver com essa última camada aqui, que é a hipoderme, que fica abaixo da derme. Tá? Conforme a gente ganha peso ou com a obesidade, essas células de gordura que ficam na hipoderme, elas passam a pressionar a derme, né? Que é o que a gente está conseguindo ver aqui nessa figura da direita. E essa pressão da derme, ela também leva ao aspecto de celulite na pele, tá? Bom, então, por aqui você já tira aqui um creme que vai reduzir medida, além de ele fazer com que haja a redução da medida ou a queima dessa gordura aqui no tecido subcutâneo, na hipoderme, também vai ajudar a melhorar a aparência da pele, a celulite, porque a gente vai tirar essa pressão da gordura, né? É por isso que sempre o anticelulite e a redução de medidas andam juntos, né? Um creme que é redutor de medidas, né, como é o caso, né, ele vai sempre ajudar a eliminar a celulite ou diminuir a celulite, tá? Essa aqui é a relação entre a redução de medida e a celulite. Bom, o que o Celulax faz, né? O que a gente pode alegar com relação ao Celulax, né? Isso tudo permitido no rótulo, porque é um produto estudado, comprovado em laboratório. Ele reduz celulite, ele reduz medidas, ele reduz o aspecto casca de laranja, ele reduz a flacidez da pele, ele deixa a pele mais lisa, ele melhora a hidratação e a textura da pele. Tá? Então, todas essas propriedades podem ser associadas ao Celulax sem problema. Tá? Bom, e por que a gente pode fazer essas alegações? Pelo seguinte, pessoal, o Celulax ele é registrado com grau 2 na Anvisa. O que significa isso? Ó, um produto grau 2 na Anvisa são aqueles produtos que possuem indicações específicas, ações mais profundas e que, por isso, apresentam maior risco em caso de uso inadequado. Eles requerem a apresentação de estudos clínicos toxicológicos que comprovem sua segurança e eficácia, além de serem submetidos a um processo de registro mais rigoroso na Anvisa. Tá? Ou seja, para você ter um produto grau 2, você tem que enviar esse produto, nós fizemos a formulação do produto, nós desenvolvemos o produto e nós fizemos um lote piloto desse produto e nós mandamos para um laboratório que é um laboratório que não pertence a gente.
ele é certificado junto à Anvisa para fazer esse tipo de estudo, tá? Bom, e o que tem no Celulax, né? Uma coisa importante é o seguinte, para que a gente consiga combater a celulite, né, já que a celulite ela é um problema multifatorial, nós vamos precisar do quê? De vários componentes ativos, né, que atuando em conjunto, de maneira sinérgica, como a gente chama, eles vão promover essa ação redutora de medidas e anticelulite, tá? Então, o primeiro desses ativos que eu gostaria de chamar a atenção é o nicotinato de metila. O nicotinato de metila, ele é um ingrediente ativo que ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar a circulação na derme, tá? Melhorando o metabolismo, ajudando as células a produzirem mais colágeno, ajudando as células a produzirem mais elastina, tá? Acelerando a queima de gordura na região, tá? Então, o nicotinato de metila, ele faz isso. Inclusive, ele é o principal responsável pelo efeito mais chamativo do Celulax, que é aquela vermelhidão, aquela a sensação de calor, tá? Que ele provoca na pele quando você passa. Quando você passa o Celulax, a sua pele vai ficar vermelha, a sua pele vai ficar quente, tá? Uma sensação até de pinicação, né? De pinicar em alguns casos, por conta dessa ação da nicotinato de metila. Isso não é um efeito colateral de maneira alguma, isso é o efeito do produto, tá? Outro ingrediente aqui, um extrato vegetal, totalmente natural, que também colabora para esse efeito de estimular a circulação, é o extrato de ginkgo biloba, né? Aquela planta asiática, né? A folha do ginkgo biloba, uma planta asiática que é muito usada para estimular a microcirculação, tá? Bom, o pessoal que é do mundo fitness aí já conhece também a L-carnitina, né, que é um aminoácido que é conhecido por reduzir acúmulos de gordura, né, e também estimular a produção de colágeno e elastina, tá? Bom, outro blend que a gente tem aqui, a gente tem uma verdadeira combinação de extratos de algas e extratos vegetais que vão ajudar a drenar esse líquido acumulado pela celulite na pele, né, que acaba acumulando, né, na pele, porque celulite é uma inflamação, né, retém líquido no local, que vai ajudar a drenar esse líquido, né, que é o Bioex antilipêmico, né, que tem extrato de fulcos e outros vegetais aí que vão ajudar nessa redução, tá? Bom, e por fim, a gente tem um outro ativo que é bastante inovador, que é a coenzima Q10 nanoestruturada, a nano Q10, né? Coenzima Q10 é conhecida, né, como uma substância que estimula a proliferação de fibroblasto, né? O fibroblasto é essa célula que está aqui, ó, na derme e que vai produzir o colágeno, né, e a elastina, tá? Então, a coenzima Q10, ela estimula isso. Só que o detalhe é que no Celulax, a coenzima Q10, ela não está sozinha, tá? Ela está nanoestruturada, ou seja, ela está numa nanoestrutura. Então, quando a gente tem a nanoestrutura, a coenzima Q10 na nanoestrutura, isso faz com que o produto seja liberado de uma maneira mais sustentada ao longo do dia todo, tá? E que tenha uma penetração maior na derme, tá? Então, essa é a vantagem da nanocoenzima Q10 em relação à coenzima Q10, tá? Bom, então aqui, ó, destacando, né, de todos aqueles ativos sinérgicos lá que nós temos, gostaria de chamar a atenção para o nicotinato de metila, por conta dessa vermelhidão que ele causa, né? Ele tem esse efeito com impacto visual imediato, tá? E tem também o ativo nanotecnológico, né, que é a nanocoenzima Q10, que tem liberação controlada e maior tempo de ação e penetração na pele, tá? Bom, eu falei para vocês que o Celulax, ele é um produto que tem estudo de grau 2 realizado no laboratório, certificado, né, terceirizado, tá?
E esse estudo, pessoal, ele é feito em humanos, tá? É um estudo clínico feito em voluntários. Então, o produto não envolve teste em animal, tá? É sempre em humano, e esses humanos são voluntários. E ele é feito de duas formas, tá? Então, você manda o produto para o laboratório e esse laboratório seleciona os 30 voluntários que vão fazer a avaliação do produto durante 30 dias, tá? Além dos voluntários fazerem uma avaliação do produto, os médicos vão avaliar o antes e o depois do uso do produto nesses 30 dias, tá? Então, tem esses dois aspectos, tá? Uma primeira parte do estudo, que é o médico avaliando os voluntários, e depois, na segunda parte, é a opinião dos voluntários sobre o produto. Tá? Então, aqui nesse primeiro caso, ó, 30 dias de uso, hein? 30 dias apenas de uso. Se você for olhar esse gráfico de pizza aqui, ó, você vai verificar que mais de 80, né, se você somar 6 com 28 com 30, vai dar mais de 80% de redução de medidas, tá? E isso foi o quê? O médico medindo nos voluntários, antes e depois, tá? Outro aspecto que os médicos notaram com relação à avaliação clínica é o seguinte: 70% dos médicos, 70% dos voluntários apresentaram a pele mais hidratada, 64% reduziram a celulite, 61% menos depressões evidentes, 64% as depressões ficaram menos profundas, o relevo ficou mais regular, 67% dos voluntários, e o grau de flacidez houve uma melhora em 67% dos casos, né? Então, recomendo aí, dar uma pausada no vídeo, olha esses resultados com mais carinho, você vai ver o quão fantástico é com apenas 30 dias de uso, tá? Bom, agora a segunda parte é a parte que a gente chama de apreciabilidade cosmética, que é o que o voluntário acha do produto, né? Então, o voluntário, ele recebe um questionário depois que ele volta, depois dos 30 dias, né, de uso, e aí ele responde, né, várias perguntas, né? O que ele achou, se o produto reduziu a celulite, se reduziu o aspecto casca de laranja, se deixou a pele mais lisa, se reduziu medidas no local onde ele foi aplicado, se melhorou a aparência, né? Se percebeu uma melhora na textura da pele. E você vê, ó, que todos os voluntários, assim, pelo menos mais de 80% das respostas foram positivas com relação a essas perguntas aqui, né? Então, é um número bastante significativo de pessoas que perceberam melhora com o uso do produto, ou seja, responderam sim a essas perguntas aqui, tá? Uma segunda parte do questionário, né, que os voluntários responderam, também, ó, tudo acima de 80% aqui, né, com relação a pele mais uniforme, menos flacidez, redução de gordura localizada, tá? E etc. Tá? Então, pausa o vídeo, dá uma lida com carinho nas perguntas e vê aí o percentual de respostas positivas que o produto apresenta. Tá bom? Bom, algumas dúvidas comuns aí com relação à utilização do Celulax, tá? Ó, como que você deve usar ele? Olha, quantidade suficiente do gel creme nas áreas desejadas, né? Normalmente abdômen, coxas e glúteos, né? Que são áreas críticas aí para a celulite, tá? Massageando em movimentos circulares até absorver totalmente o creme, tá? Te recomendo usar 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, tá? Com que frequência deve ser usado o gel creme? Tá? Diário, tá? Diário, 2 vezes ao dia, né? Reforçando aqui a afirmação. Uma coisa legal, pessoal, é assim, ó, evitar, quando você está com aquela vermelhidão, ela dura aí, dependendo da pessoa, ela dura aí de 30 minutos, 1 hora, evitar expor ao sol logo após a aplicação, tá? Ou seja, quando a pele estiver vermelha ainda. Depois que a vermelhidão sumir, tudo bem, tá? Quanto tempo leva para ver os resultados? Resultados podem variar de pessoa para pessoa,
mas geralmente é possível notar uma melhora na aparência da celulite há algumas semanas de uso, né? Então, se vocês pegarem aqui os estudos de grau 2, ó, eles foram com 30 dias, né? 4 semanas já foi possível observar uma melhora, tá? E o gel creme, ele pode causar alguma reação adversa? Olha, devido à vasodilatação, o nicotinato de metila pode causar sensação de calor e vermelhidão associável a possíveis sensação de pinicar a pele. Esses efeitos são temporários, localizados e são considerados como parte do efeito desejado. Se após a aplicação do gel o indivíduo tocar outras partes do corpo sem lavar a mão, elas também ficarão quentes, vermelhas e pinicando, tá? Então, por exemplo, isso é muito comum, tá? A pessoa passa, põe o produto na mão, aplica no glúteo, aplica nos quadris, aplica nas coxas, e aí depois vai e coça o pescoço, ou coça embaixo do braço, tá? O que vai acontecer? Resíduos do creme em contato com o pescoço e com embaixo do braço vai tornar essa área vermelha também, tá? Então, atenção a esse detalhe, tá? O gel creme, ele é adequado para todos os tipos de pele? Sim, ele é formulado para ser adequado para todos os tipos de pele. No entanto, é sempre recomendável realizar um teste de sensibilidade antes de usar o produto pela primeira vez, tá? Então, aplica uma pequena quantidade dele no antebraço e espera 24 horas para ver se ocorre uma reação. Ó, pessoal, só que aqui é o seguinte, não é aquela vermelhidão imediata causada pelo ativo nicotinato de metila do creme, tá? Para ser considerado uma reação alérgica, isso aí tem que persistir por muito mais tempo depois dessa vermelhidão temporária, né? Que eu falei, que é parte do efeito do produto, tá? Então, muita atenção aqui nesse ponto, tá? É importante instruir bem aí os clientes com relação a isso, tá? Bom, pode usar o gel creme durante a gravidez e a amamentação? Ó, qualquer produto cosmético, tá? Não é só o Celulax, qualquer produto cosmético precisa consultar um médico antes de, durante a gravidez ou quando estiver amamentando, tá? Então, assim, pensa em usar o Celulax, conversa com o seu médico se você está grávida ou se você está em período de amamentação, tá? Bom, pode usar ele em conjunto com outros produtos? Opa, pode sim, tá? O gel creme, ele pode e deve ser usado como parte de um regime de cuidados com a pele que inclua outros tratamentos anti-celulite, né? Massagem, por exemplo, drenagem linfática, né? Exercícios e uma dieta equilibrada, né? Então, é claro, né? Se você ajudar o Celulax com uma boa dieta, com hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física, é claro que os efeitos do produto, eles vão ser potencializados com toda certeza, tá? Bom, então é isso daí, tá? Eu espero ter sido claro, ter sido explicativo aí nas minhas informações. E a X-Growth Brasil, ela segue à disposição, né, a equipe toda aí para mais dúvidas, né, que porventura possa aparecer ou alguns outros esclarecimentos. Obrigado pela atenção.